irmãs, meus amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, meus endereços digitais. É só você escrever @Paulo Roberto Maciel 6 e vai chegar ao Facebook, blog, Instagram. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 Para ir direto ao YouTube é @Paulo Roberto Maciel 7919. Temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo a liturgia referente ao dia 14 de agosto de 2025, quinta-feira, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, dentro da 19ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha porque é um dia de comemoração da vida de um mártir, São Maximiliano. E no rito temos o ofício da memória. Primeira leitura do livro de Josué, capítulo 3, versículos do 7º ao 10º, 11, e do 13 ao 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou frente a Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí, né? Deus dividiu também as águas do rio Jordão para que os judeus atravessassem. Não foi só o Mar Vermelho, não. São milagres e mais milagres que Deus realiza para o povo escolhido, que representa uma parte da vida dos cristãos, o Antigo Testamento. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 113a na Bíblia Vulgata, ou 114 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, e o refrão é: Aleluia, 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 aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito,
e os filhos de Jacó, de um povo estranho. Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. Aleluia, 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 aleluia. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Aleluia, 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 aleluia. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque dás pulos como ovelhas, ó montanhas, e vós, colinas, parecendo cordeirinhos. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos à aclamação do Santo Evangelho e depois a proclamação. O Evangelho de hoje é escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 ao 1º do capítulo 19. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à interpretação que está no livro Palavra e Vida. Aqui
temos a seguinte mensagem sobre Mateus capítulo 18, versículos do 21 ao 1º do capítulo 19. Uma frase se repete 2 vezes no Evangelho: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas obtém cada vez uma resposta diferente. Na primeira obtém o perdão, na segunda não. A primeira é o Senhor quem escuta a frase, a segunda é um homem. Talvez esteja aí a diferença entre Deus e os homens, em que Deus sabe perdoar e a nós custa muitíssimo fazer o mesmo. E talvez esse seja o grande desafio da nossa vida, aprender a perdoar como o Senhor faz. 7 vezes, 70 vezes 7, e todas as que sejam necessárias, exatamente como Deus faz conosco, cada dia da nossa vida. No livro Dia a Dia com o Evangelho também tem reflexão. O período é de perdão. É o tempo de perdão neste texto bíblico de hoje. O perdão é condição indispensável para o crescimento e a vida saudável da comunidade cristã. Para responder à pergunta de Pedro, Jesus joga com número simbólico. 70 vezes 7 significa sempre. 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Para reforçar sua afirmação, Jesus conta a parábola dos 2 devedores e mostra a imensa desproporção entre o perdão de Deus, que é sem medida, e o nosso perdão, que é mesquinho, aos que nos ofendem. Para saber perdoar é necessário reconhecermos que somos pecadores e necessitados do perdão de Deus. A necessidade de perdoar soa como canção ecoando ao longo dos evangelhos. Seremos perdoados pelo Pai Celeste à medida que perdoarmos de coração os nossos irmãos. É o que expressamos cada vez que rezamos o Pai Nosso. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então nós rezamos sempre no Pai Nosso. Estamos nos comprometendo. Agora temos aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia mais uma reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, capítulos 18 e 19. Capítulo 18, versículo 21 e 19, capítulo 1. Essa passagem do Evangelho se divide em 2 partes. O diálogo entre Pedro e Jesus sobre o perdão ilimitado e uma parábola que ilustra o perdão ilimitado. Colocando o seu fundamento, a parábola está construída sobre a contraposição entre a misericórdia do Senhor Deus, que perdoa generosamente, e a falta de piedade do empregado, que somos nós, que não perdoa uma pequena dívida. Conclui dizendo que quem não perdoa não é perdoado. Normalmente, nosso relacionamento com o outro se baseia no relacionamento que o outro tem conosco. No Evangelho, Jesus recontextualiza essa experiência. O fundamento da minha relação com o outro deve imitar a relação que o outro tem comigo. O que o Senhor fez e faz comigo é o fundamento do que devo fazer com os outros. O mandamento de Jesus diz: amem-se uns aos outros como eu vos tenho amado. O apóstolo Paulo explica a sua lógica. Façamos o bem uns aos outros como o Pai nos fez o bem em Cristo. A justiça do Filho é diferente da justiça comutativa, que vai de dou para que des, ao dou o que dás. Em relação ao erro do outro, essa justiça diz: quem erra, paga. A justiça do Filho é uma justiça diferente, uma justiça superior, excessiva, própria de quem ama, que se sente sempre devedora. Deve reconciliação ao adversário, acolhida ao pequeno, busca ao transviado, correção ao culpado, pagamento ao devedor. É a diferença da justiça divina
que é misericórdia diante da miséria, dom diante da pequenez, perdão diante do erro, misericórdia, dom e perdão. Enquanto a justiça da lei mata, a justificação do Espírito dá a vida. O que o Pai faz comigo, pelo Filho e no Filho, devo fazer pelos irmãos. É o que diz o apóstolo São Paulo, com rara beleza e eficácia, na abertura do famoso hino cristológico da carta aos Gálatas. Tenham em vocês o mesmo sentimento em relação aos irmãos, que está em Cristo Jesus. O erro do outro para comigo, ao invés de provocar a minha ira, é ocasião de provocação para perdoar como sou perdoado. Torna-me, paradoxalmente, pois há um erro, filho perfeito, como o Pai do céu é perfeito. O erro do outro, que felizmente me incomoda, sinal de que nos seres humanos e entre os seres humanos há uma estrutura de valores, é paradoxalmente o que me ajuda a tornar-me como Deus. Vem-me à mente aquela passagem do precônio pascal. Ó feliz culpa que nos fez merecer tão grande Salvador, que, descristianizando, a gente poderia traduzir: ainda bem que existe o mal, que não é um convite ao pecado, mas o contraste humano que ressalta a magnanimidade divina da graça. São Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O mal que faço é ocasião para que eu ame mais o Senhor, porque me faz sentir mais amado por Ele. O mal que sofro é a oportunidade de perdoar e de amar mais os irmãos, tornando-me mais parecido ao Senhor. O meu mal provoca o perdão de Deus, o mal dos outros deve provocar o meu perdão. Essa circulação de perdão, recebido e dado, é a respiração própria de Deus, o Espírito Santo, que, sendo vida de Deus, torna-se, pelo dom e pelo perdão de Deus, minha vida. Essa é a dinâmica da graça que, vindo do Pai ao Filho, é derramada pelo Espírito Santo em nós e circula entre nós. O perdão de Deus para nós e entre nós é o coração da vida cristã. Torna-me filho ou filha do Pai e irmão dos meus irmãos. Entre os filhos de Adão não existe comunhão nem com o Pai, nem com os outros, sem perdão. O perdão não só não nega a verdade do mal, quanto a supõe, mas justamente aí, na negação do amor, celebra o triunfo do amor gratuito, excessivo e incondicional. Amor que não perdoa não é amor. A parábola dos versículos 23 a 35, que conclui o discurso comunitário, é uma exortação ao perdão. A vida comunitária é possível não porque não há pecado, mas porque existe o perdão. O mal, paradoxalmente, dizemo-lo pela terceira vez, ao invés de dividir e isolar definitivamente, quando existe o perdão recíproco, é capaz de unir e reforçar a comunidade. É uma boa reflexão filosófica também, teológica e filosófica, bonita. Vamos agora ao santo principal do dia 14 de agosto. São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. A missa neste dia, ou celebração da palavra, é em sua memória. Olha, ele foi para o campo de execução de Auschwitz, na Polônia, onde morreu em 1941. Consagrou-se ao Senhor na Ordem dos Frades Menores, grande devoto de Nossa Senhora. Fundou a Milícia de Maria Imaculada. Natural da Polônia, foi preso pelos nazistas e levado para o campo de concentração de Auschwitz, onde foi executado em 1941. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, Raimundo, nome de São Maximiliano,
Nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, na Polônia. Mais tarde, no seminário, assumiu o nome de Maximiliano Maria Kolbe. Sua família era pobre, de humildes operários, mas muito rica em religiosidade. Com apenas 13 anos, foi residir com os franciscanos. No colégio, foi um estudante brilhante e atuante. Nesta época, manifestou seu zelo e amor a Maria, fundando o apostolado mariano Milícia da Imaculada. Concluiu os estudos em Roma, onde foi ordenado sacerdote. O carisma do apostolado do padre Kolbe foi marcado pelo amor infinito a Maria e pela imprensa escrita e falada. Editou uma revista mariana, um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para os sacerdotes. Instalou uma emissora de rádio católica. O seu objetivo era conquistar o mundo inteiro para Cristo por meio de Maria Imaculada. Voltou para a Polônia e cuidou da direção do seminário e da formação de novos religiosos. Em 1939, as tropas nazistas tomaram a Polônia. Padre Kolbe foi preso e enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Em agosto de 1941, por causa de um prisioneiro que fugiu do campo, foram condenados à morte outros 10 prisioneiros. Um deles, Francisco, começou a chorar em alta voz. Declarou que tinha mulher e filhos. Padre Kolbe solicitou ao comandante para ir em seu lugar, para morrer em seu lugar, e ele concordou. Todos os 10, despidos, ficaram numa pequena, úmida e escura cela dos subterrâneos para morrer de fome e sede. Depois de 2 semanas, sobreviviam ainda 3 com Padre Kolbe. Então foram mortos com uma injeção venenosa para desocupar o lugar. Era o dia 14 de agosto de 1941. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós junto a Jesus Cristo. Grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Santo do dia 14 de agosto, São Marcelo de Apameia, bispo e mártir. Faleceu mais ou menos no ano 390. Foi assassinado nesta cidade de Apameia, na Síria. Os assassinos foram pagãos enfurecidos após ter mandado destruir um templo de Júpiter. Santo do dia 14 de agosto, São Facanano, bispo, faleceu no século VI. Fundou em Ross, na Irlanda, um mosteiro célebre por sua escola, onde se ensinavam ciências divinas e humanas. Santo do dia 14 de agosto, Santo Arnulfo, bispo, faleceu em 1087, após ter sido soldado, tornou-se monge e depois bispo de Soissons, na França. Fundou um mosteiro em Oldenburg, na Bélgica, onde faleceu. Santo do dia 14 de agosto, Santo Antônio Primaldo e companheiros, todos mártires. Morreram em 1480, foram decapitados pelos otomanos em Otranto, na Itália. A morte aconteceu durante a perseguição profetizada por São Francisco de Paula. Santo do dia 14 de agosto é São Domingos Ibáñez de Erquícia, presbítero e mártir. Morreu em 1633. Foi missionário dominicano, morto em Nagasaki, no Japão, no continente da Ásia. A morte aconteceu por ordem do Shogun Tokugawa Iemitsu. Santo do dia 14 de agosto, São Francisco Shoyemon, mártir, faleceu em 1633, foi catequista e auxiliar dos missionários dominicanos no Japão. São Francisco Shoyemon, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós junto a Jesus Cristo.
Bem-aventurada do dia 14 de agosto é a beata Isabel Renzi. Foi virgem e faleceu em 1859. Isabel Renzi foi fundadora das Mestras Pias da Virgem Dolorosa. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, essa resposta vem do Pai Celestial, do Divino Pai Eterno, do Abba, nosso papaizinho do céu, o Criador de tudo. E agora eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. É a parousia, vinde Senhor Jesus, é o juízo final. Quando Jesus voltar, teremos os corpos transfigurados. Nós ressuscitaremos para viver eternamente. Nós, quando eu digo, são aqueles que aceitam Jesus como Deus, são batizados e arrependem-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna. Convosco, acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou então @Paulo Roberto Maciel 6 /, ou ainda digite Paulo Roberto Maciel, Maciel e chegue ao Facebook, blog, Instagram e YouTube. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus.